E aí galera, eu aqui para mais um vídeo, ou seja, faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo, é foda. Hoje eu decidi fazer um vídeo do Mahito, como eu fiz um vídeo do Itadori, eu vou fazer um do Mahito. O Mahito, a maldição mais terrível de Jujutsu, ou o maior desgraçado, na moral, que a maldição, eu odeio o Mahito. É foda, Mahito é foda, muito. Before the night is falling, call on the heavens and amen. Follow the night as your Messiah calling, bring on the sacrament, amen. Come on the other side, into the dark we hide, gather them for the right side, please come. We are the force of light, into the war we ride, hallelujah. Stand up for the light and call the fight, let your man go out before the light. Vamos começar explicando de onde o Mahito surgiu, na realidade. O Mahito afirma que é uma maldição que surgiu do próprio ódio dos humanos, os humanos mais ou menos. É essa afirmação que ele próprio fala como ele foi criado. O jogo afirma que uma maldição são geradas através de sentimentos ou coisa. O próprio Mahito afirma que veio através do ódio humano entre seres humanos. Isso é um questionamento, mas é o próprio Mahito que fala isso, nós não sabemos ao certo se é verdade. Geralmente, maldições de Jujutsu Kaisen já sentem um ódio natural aos humanos, mas o Mahito ultrapassa o limite. Ele quer torturar e fazer manipulações o incrivelmente possível para os humanos. Em outras palavras, ele quer torturar os humanos das piores formas possíveis e busca o sofrimento humano acima de tudo. Isso prova também um pouco de que talvez ele seja mesmo desse ódio, do ódio humano para os próprios humanos. Isso foi sentimento que gerou o Mahito, mas o seu poder foi gerado através da pergunta o ovo, qual veio primeiro, o ovo ou a galinha, mais ou menos. O seu poder geralmente é baseado nesse poder, mais ou menos. O Mahito faz uma pergunta geralmente ao longo do anime, qual veio primeiro, que seria o ovo, o negócio, mas ao contrário do ovo e a galinha, vai ser meio que a alma e o corpo. Quem veio primeiro, a alma ou o corpo? E claro que a galera acha que é o corpo, mas na realidade foi a alma. Sim, o Mahito tocando na sua alma ele consegue te modificar. Em outras palavras, ele consegue quebrar a alma da pessoa ou distorcer ela de forma diferente. Em outras palavras, o corpo a alma influencia o formato do corpo, mais ou menos. É tipo isso. Esse é o poder básico do Mahito. E torna um absurdo, porque já que ele toca no seu corpo, ele pode te destruir. Então não existe resistência contra isso, velho. Não importa se você é o personagem mais resistente em poder amaldiçoado. Se ele conseguir te tocar, mais ou menos, já era. A não ser se você tiver um Mugen do Satoru Gojo, aí fica difícil. E a segunda exceção para esse poder seria o próprio Yuji Itadori, porque o Yuji Itadori tem a alma dele é fundida meio com o Sukuna, então em outras palavras, o Mahito não consegue quebrar porque o Sukuna impede isso. Então essa é mais uma exceção que o Mahito não consegue derrotar, mais ou menos. O Mahito gosta muito de manipular os personagens, em outras palavras ele é muito estrategista. Em outras ele adora manipular, como ele fez com o Junpei, mais ou menos, naquela temporada, mais ou menos. O Mahito também tem uma habilidade bizarra, ele é muito inteligente mesmo. O maluco é acima da média, mas além de ser inteligente, ele aprende muito rápido. Como o Mahito é como se fosse uma criança, mais ou menos uma maldição criança, ele evolui em 15 minutos, em outras palavras, 3 minutos ele consegue aprender coisa rápida. Como ele aprendeu expansão de domínio somente olhando e percebendo como o Sukuna criou a sua, mais ou menos. Em outras palavras, ele copiou a expansão de domínio. E aperfeiçoou sua expansão de domínio olhando para a expansão do Gojo. E aprendendo a usar ela em 2 segundos, mais ou menos. 2.000 ESA no segundo, velho. A sua expansão de domínio é a segunda mais rápida do anime. Tô aprendendo para o Satoru Gojo, só para ter uma ideia como é absurda essa monstruosidade. Agora vamos falar do Mahito, que é um absurdo. Na realidade, o Mahito não pode ser atingido de nenhuma forma ou ser morto, mais ou menos, por golpes, sem ser golpes de almas. Só poucos personagens da obra têm isso. Provas assim que o Mahito não podem morrer contra golpes ou forma assim. Em outras palavras, ele consegue regenerar seu corpo mesmo que esteja todo despedaçado. Então, desintegra o corpo do cara e o cara ainda consegue se regenerar, porque a alma dele ainda está viva. Em resumo, é um tipo de Mugen de corpo, mais ou menos. Em resumo, o Mahito não pode morrer, o único jeito é você paralisando ou arranjando um jeito de meio que selar ele. Isso é absurdo. Alguns personagens têm técnicas que podem machucá-lo, como o próprio Sukuna, que tem aquela técnica de privar, ou a própria Maki, que tem uma técnica mais ou menos de meio que negócio, e o Itadori, que consegue mover sua alma, mais ou menos, ele consegue mover a alma dele, então ele consegue dar dano.
Em resumo, é só esse. Mesmo assim, o Mahito ainda é bem resistente, a alma dele é bem forte também. A habilidade que é mais destacada no Mahito é a transformação de corpo, mais ou menos. Ele consegue transformar seu corpo em qualquer parte de corpo, mais ou menos conseguir fazer asas, meio que escamas, mais ou menos, espada, mais ou menos ele consegue moldar o seu corpo gigante. Mas ele não gosta de moldar o seu corpo muito quando ele está perto do Itadori, porque o Itadori meio que é o katana natural dele. Então se ele criar um corpo muito grande ou algo muito grande, o Itadori pode dar um soco e pode ferir ele, na realidade o verdadeiro alma dele, mais ou menos. E por isso o Mahito não tem muito jeitos de cautar o Itadori, por isso que geralmente quando nós vemos a luta dele com o Itadori, como se ele tivesse nerfado, porque ele tem que evitar que seu corpo cresça ou tenha parte muito negócio. Mas mesmo assim ele consegue usar bem eficiente essas transformações. Graças ao seu poder de moldar almas, mais ou menos, ele pode criar meio que um exército de audições, mais ou menos como transfiguradas, mais ou menos como humanos transfigurados, como ele fez com o próprio Junpei. Em resumo, o Mahito pode criar um exército de maldições, e isso é bem absurdo. Ele também tem umas outras habilidades que ele vai descobrindo ao longo do tempo. Mas ao mesmo ele consegue meio que criar cópias de si mesmo. E próprio, como ele fez com a máquina. E velho, é absurdo pensar que o maluco tá evoluindo. E ele ainda tá lá. Ele descobriu também que consegue criar formas de corpos mais fortes. Em resumo, criar meio que uma mão gigante que terá mais força que o normal. Isso é uma habilidade que ele aprendeu a moldar com o tempo. E isso torna absurdo. Meio que agora ele tava conseguindo criar partes de animais que funcionavam 100%, em outras palavras, ele estava conseguindo criar partes mais resistentes para o próprio corpo. Agora vamos falar sobre o auge do Mahito, mais ou menos. Durante o arco de Shibuya foi seu auge, mais ou menos. Ele selou o Gojo junto com os outros maldições, o que foi um absurdo, na realidade, porque o Gojo era o mais forte do universo. É onde o Mahito bota seu plano em prática. Seria torturar o Itadori de todas as formas possíveis e matar as pessoas que mais amam. E isso é impressionante para considerar. E o Mahito estava no auge do seu poder, porque ele matou o traidor, fez um bocado de coisa. O Mahito tava muito foda nesse arco, mano. Durante esse arco, o Nanami tava meio ferido durante uma batalha. O Mahito, tipo, espera o Nanami chegar perto, espera o Itadori chegar perto do Nanami e mata o Nanami terrivelmente. Ele cria um cone dele e vai lutar contra o Maki e o Itadori ao mesmo tempo. Depois ele faz o cone dele chegar perto da Maki para ele tocar na cabeça da Maki e estourar ela, na frente do Itadori também. Fazendo tudo isso na frente do Itadori, para torturar ele ainda mais. Sim, esse é o plano do desgraçado. O bicho estava encapetado dessa fase e foi a fase mais absurda. Ele também estava muito forte porque ele estava descendo o pau no Itadori. Sim, não estava equilibrado essa desgraça não. O Itadori estava apanhando muito para esse miserável. Até que o Itadori é salvo pelo Aoi Todo, que é uma luta bem interessante. Aí começa meio que o Aoi Todo consegue convencer o negócio e o Mahito tá torturando o Itadori de todas as formas psicológicas possíveis, velho. O Mahito tava muito diabado dessa forma, né? Mas acontece a luta entre. E meio que o Todo usa meio que o Mahito ativa sua expansão de domínio. Só que sua expansão de domínio é tão fodida que o Aoi Todo tava usando meio que uma técnica que não deveria funcionar a expansão. O Aoi Todo conseguiu perder o braço, velho. Só pra ter uma ideia de como tava absurda. A expansão do Mahito tava uma desgraça nessa fase. Meio que o Todo perde o braço, mostrando assim que o Mahito tava meio problemático. Porque o domínio simples do Todo não tava nem aguentando como o Mahito tava nessa fase. Aí inicia a luta entre o Itadori e o Mahito, que é bem absurda, mas aí acontece aquele negócio do predador e coisa, e o Mahito atinge sua forma máxima. Mais ou menos o Mahito aprendeu a como criar tecidos musculares ou coisa mais forte, e criar sua forma perfeita, que seria como ele se chama. Dessa forma o Mahito desenvolve um ataque e força além da normal da maldição dele. Além disso ele estava muito resistente, e parece que a alma dele deu uma fortificada, o que já era terrível, velho, ficou terrível mesmo. O maluco estava equilibrado em força e velocidade pro Itadori. Mas até que ele conseguiu apoiar pro Itadori. O que foi bem difícil, porque o Itadori teve que aceitar que eles eram iguais. E depois disso ele foi pego pelo Geto, que foi meio que adicionado lá. Esse foi o fim do Mahito. Uma maldição muito terrível, desgraçado pra caramba, forte demais, apelão e muito diferente. O Mahito só é fraco contra o Itadori, porque o resto dos personagens inteiros apanha pra ele. Nem no jogo do abate tem personagens fortes o suficiente pra bater com ele. Muitos personagens do jogo do abate teriam morrido em segundos para o próprio Mahito, incluindo os mais fortes atualmente, e isso é absurdo. O Mahito só foi derrotado mesmo porque o Itadori era superior no natural, e isso foi bizarro.